a liderança da equipe, a liderança da equipe de enfermagem. E aí, logo de início, deixo já para vocês que quem faz essa parte de liderança, de chefia, é o enfermeiro, tá? Não é o técnico de enfermagem, e sim o enfermeiro. Mas é importante que vocês saibam como que é o processo, quais são os tipos de liderança, para poder saber agir diante de cada tipo de líder, né? E aí, logo de início, eu já trago para vocês darem uma olhada e perceberem que é diferente quando alguém é líder e quando alguém é um chefe, né? Por quê? Porque a gente pode perceber que o chefe é apenas aquele que manda, né? Que ele não interage com a equipe. O chefe é apenas aquela pessoa autoritária, né, que delega as coisas, mas nunca participa do processo, apenas fica sentado esperando os resultados. Então, o líder é totalmente diferente, né? O líder é aquele que conduz, é aquele que conquista a equipe, e geralmente é a própria equipe que vai estar escolhendo quem é o seu líder, né? Porque o líder, ele vai, claro, assim como o chefe, delegar funções, organizar a equipe, mas ele vai estar sempre lá perto, vai estar sempre ajudando no que for precisar, vai estar participando dos processos. Então, existe essa diferença entre ser chefe e ser líder. E aí existem alguns tipos de liderança que a gente precisa entender o que seria cada um. E a gente vai começar pela questão do democrático, né? O estilo de liderança democrático. Olha, bolinha azul. Assim como a teoria administrativa, a teoria de liderança ela é dinâmica. Isto é, o que se conhece e se acredita ser liderança está sempre mudando com o tempo. Então, assim como a teoria administrativa, como vem falando aí, a teoria da liderança, né, ela é uma coisa dinâmica, ela não é uma coisa parada, nem uma coisa que, pronto, esse é o padrão. Não, é uma coisa dinâmica, é algo que vai estar sempre mudando, né, os seus jeitos de ser líder, e a gente vai conhecer alguns desses estilos relacionados à liderança. E aí a gente vai ter aqui, ó, o estilo democrático, tá? Que é um estilo mais participativo, um estilo mais consultivo, tá? E aí o que é que acontece? Esse estilo democrático, esse líder vai ter um papel comum na equipe, tá? Ele vai estar sempre consultando as pessoas com relação ao que ele precisa, o que vai ser feito, na verdade, né? Então, ele vai delegar as funções, só que aí ele vai estar sempre lá pelo meio, né? Uma democracia, o estilo de liderança dessa pessoa. Então, ele vai delegar funções, porque é uma coisa necessária, mas ele vai estar sempre lá pelo meio, vendo como é que tá, se está tudo bem, se está precisando. Vai ser uma liderança participativa consultiva. Aí tem o laser-sphere, que seria o sem interferência, seria o deixar fazer, tá? É como é que eu posso dizer? Um palavreado, né? Uma palavra, um estilo de fala francesa e significa deixar fazer. Então, deixar fazer sem interferência. Esse tipo de líder, ele deixa a equipe dele mais solta, né? Deixa com que as pessoas elas façam o que quer e aí ele sai do cenário. Ele diz, é isso e aí pronto. Ele, tipo, some. Deixa a equipe lá e a equipe faz o que quer e o que bem entende. Então, esse é o estilo laissez-faire. Por quê? Porque é o estilo deixa fazer. O líder dá as orientações com relação à organização e vai-se embora. Deixa a equipe dele fazer o que quer, na hora que quer, deixa a equipe totalmente solta. O próximo estilo é o estilo autocrático, ou seja, é o chefe sem nenhum tipo de participação. É aquele chefe que manda, que não participa, que não está em igualdade de nenhuma forma com os seus, com os integrantes da equipe. Então ele vai fazer simplesmente dividir tarefas. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você já vai fazer isso. Só que ele não participa, ele delega as coisas, tá? Ele orienta e tudo, mas ele não participa, ele apenas dá ordens, tá?
Então, esse é o estilo autocrático. E tem a questão também do estilo de liderança estratégico. Esse estilo, esse estilo estratégico, esse líder ele visa a empresa a longo prazo e a estabilidade financeira dessa empresa a curto prazo. Tá? Então, relacionado principalmente à questão financeira, né? Ele vai pensar nos resultados financeiros, né, da empresa, vai pensar no quanto essa empresa vai se manter no mercado e tudo isso com relação a longo prazo. A curto prazo seria somente a questão financeira. Então, enquanto que ele pensa como que essa empresa vai se manter, os meios que vão ser utilizados, tudo isso a longo prazo, para que a empresa tenha uma vida longa, a questão da parte financeira, ele visa a curto prazo. Né? Então, a longo prazo, a estabilidade da empresa, e a curto prazo, a estabilidade com relação às finanças dessa empresa. Então, esse é o estratégico. O gerencial vai ser voltado mais para pessoas e para processos. Então, esse líder gerencial, ele é um líder mais dinâmico, tá? Então, ele vai se voltar para as pessoas, ele vai entender os processos e também as pessoas. Então, ele vai ser um líder gerente. Então, ele não vai só dar ordens, tá? Ele vai também voltar-se para analisar tanto os processos de trabalho quanto os processos entre as pessoas que estão ali trabalhando. Então, esse é um líder gerente. Tem um líder situacional ou contingencial, que ele vai se adaptar a cada situação. Então, ele vai ter um estilo de liderança para cada situação. Então, por exemplo, ele pode ser um líder que envolve as teorias participativas, né? Ele pode ser um líder que ele vai ser autocrático, ele pode ser um líder democrático, ele pode ser um líder estratégico. Então, ele pode ser qualquer tipo de liderança, pode exercer qualquer tipo de liderança dentro da liderança dele. Ele não se prende a um único estilo de liderança, porque ele é situacional, ele depende da situação que ele está enfrentando e a partir dela é que ele vai se nortear para ser um líder, escolher um tipo de liderança diferente, né? Se ele está enfrentando uma equipe que não lida muito bem com ordens, então ele precisa ser um líder mais democrático e participativo, porque ele percebeu que aquela equipe, ela não somente dá ordens àquela equipe, não está tendo resultados, então ele vai de acordo com a situação, por isso um tipo de liderança situacional. E aí esse situacional, ele vai exercer um tipo de liderança de acordo com a situação. E aí nós temos o motivacional, que vai se utilizar justamente das teorias motivacionais, que vai levantar a equipe, vai botar a equipe para cima. Então, é aquele líder que vai motivar as pessoas a fazer obter um melhor resultado do trabalho. Então, é um líder que vai apenas botar as pessoas para cima, né? Enquanto que a equipe, delegou as funções e tudo, mas a equipe não está animada, a equipe não produz muito, então ele vai buscar formas, vai buscar teorias, vai buscar outras coisas para que essa equipe ela se motive a trabalhar mais e a obter resultados melhores do que os que já vêm sendo obtidos. Aí nós temos o estilo de liderança direcional, que vai ser mais voltado para a realização das tarefas, tá? Então, vai definir as tarefas, tá? Como, por exemplo, o autocrático, então ele vai poder ser esse direcional, ele vai poder ser um autocrático, ou também não precisa necessariamente ser um autocrático. E aí ele vai definir as tarefas a serem realizadas de forma mais direcional e participada, tá? Parece com os outros, mas aqui ele vai pegar todo aquele processo do autocrático ou do democrático e ele vai utilizá-lo de uma forma direcionada apenas para a realização das tarefas. Aí nós temos o coaching. Esse coaching ele vai ser mais voltado para a parte educador-educando, que tem até uma historinha
que fala sobre essa questão do coaching, que é justamente o significado dessa palavra, que seria a questão do educado, educador. Esse coach, ele vem da questão de que antes as pessoas elas eram educadas dentro de carruagens, quando se existiam grandes distâncias a serem percorridas, né, porque não existia outro tipo de transporte, a não ser carruagens, se aproveitava o tempo da viagem para que as pessoas pudessem estudar. Então, o ensino era realizado dentro das carruagens, que se chamavam coaches. E daí surgiu essa palavra e o estilo de liderança coaching, né, que é mais voltado para educar. E aí, naquele tempo, eles tanto educavam crianças como adultos, quem tivesse dentro da carruagem fazendo a viagem. Então, o estilo de liderança coaching é aquele que o líder ensina as pessoas que estão ali ao seu redor, que estão ali na equipe. Então, ele não só delega coisas para fazer e não só participa delas, ele também ensina as pessoas a fazerem as coisas. E nós temos também o estilo de liderança transformacional, que vai considerar o coletivo, né? Então, esse transformacional, ele vai visar muito a parte dos resultados. E aí eu quero dizer para vocês que, como vocês já puderam perceber, esses estilos eles podem acontecer ao mesmo tempo. Então, não necessariamente vai se prender a um único estilo de liderança, tá? Geralmente essas lideranças elas ocorrem de forma coletiva, né? Tipo, mais de uma. Então, pode ser que exista um tipo de liderança que seja situacional e laissez-faire, né? Que é situacional e também deixa fazer. O situacional vai depender de cada situação, assim como também ele abordou aquele tipo de liderança e aí, na sequência, ele simplesmente deixou a equipe lá e ele acabou se tornando também o líder laissez-faire, né? Que é o líder deixa fazer. E também, da mesma forma, ele pode ser um líder motivacional, então, juntamente com um líder autocrático ou um líder democrático. Então, esses estilos de lideranças, elas podem atuar juntos, tá? Não quer dizer que a pessoa vá ser ou exercer um único estilo de liderança. E aí nós temos a supervisão na enfermagem, né? A supervisão na enfermagem é um processo educativo e contínuo que consiste em motivar e orientar os supervisionados na execução de atividades com base em normas, a fim de manter a elevada qualidade dos serviços que foram prestados. Então, na enfermagem, quem faz essa questão da supervisão da equipe técnica, por exemplo, é o enfermeiro que faz essa supervisão. Então, cabe ao enfermeiro supervisionar os técnicos, assim como também os auxiliares de enfermagem. Mas os auxiliares, eles também podem ser supervisionados pelos técnicos de enfermagem, devido ao grau de informação, tá? Porque o auxiliar de enfermagem, ele tem um grau de informação não é inferior, mas é mais básico, né? Um nível mais fundamental, médio, enquanto que os técnicos, como a gente sabe, têm um nível técnico e os enfermeiros têm um nível de graduação. Então, quem é graduado vai supervisionar técnicos e ensino médio, por exemplo. Já os técnicos, eles podem fazer a supervisão de quem é auxiliar de enfermagem. Então, é um processo, essa supervisão que acontece é um processo educativo, um processo contínuo, né? Vai ser feita a supervisão, você não vai pegar na mão da pessoa para fazer, mas você vai supervisionar o trabalho dela, para que se venha a acontecer alguma coisa, algum erro, você possa orientar essa pessoa, né? Possa educar sensibilizá-la de alguma forma, para que a qualidade do serviço prestado ela não se perca. Então, é para isso que existe a supervisão, né? Para educar e para que a qualidade do serviço ele não se perca, ela se mantenha sempre de forma elevada. E aí nós temos essas palavrinhas, né, que caracterizam bem. E aí essas palavras elas caracterizam bem a questão do que seria a supervisão, né? A supervisão é orientar,
facilitar para quem está sendo supervisionado e também, da mesma forma, motivar. Porque às vezes, quando quem está sendo supervisionado erra, aí fica com aquele medo, com aquele receio de não conseguir fazer ou de da próxima vez fazer errado. Então, é importante quem está supervisionando orientar, facilitar para aquela pessoa, né? Se você está vendo que você está, por exemplo, supervisionando enquanto técnico, um auxiliar, por exemplo, mas aquele auxiliar, devido a muitos anos de trabalho, ele tem um certo hábito, uma certa mania, por exemplo, de não calçar luvas diante dos procedimentos. Então, você, enquanto supervisão, você precisa orientá-lo, né, a que ele precisa usar a luva, por isso, por aquilo, e facilitar para ele, porque, por exemplo, ele pode dizer, não é que eu não quero usar, é porque diante da correria eu acabo esquecendo de usar. Então, você vai deixar sempre de uma forma onde, por exemplo, perto das medicações, vamos deixar as luvas, porque quando você for pegar a medicação, você já vai estar vendo a luva, e assim você não vai esquecer, e sempre motivar, né? Nunca brigar ou causar algum tipo de intriga ao orientar aquela pessoa. Então, sempre motivar, dizer que acontece, mas que vamos tentar não fazer mais na próxima, e assim por diante. Então, ter essa visão super, né? Essa visão macro, essa visão maior das coisas que estão acontecendo, essa visão mais ampla, né? Onde a educação não vai ser só com relação a ser chefe, né? Não ser só aquele chefe que vai mandar, mas que na verdade vai educar, vai manter a qualidade desse serviço elevada mediante a orientação, a facilitação das coisas e a motivação daquele profissional. Nós temos também o trabalho em equipe e nós também temos a prática colaborativa, tá? Então, essa prática colaborativa, ela vem sendo incorporada, esse sentido, essas palavras, ao trabalho da equipe. Então, a colaboração, ela é entendida como um processo em que diversos profissionais, eles vão trabalhar juntos para impactar positivamente o trabalho em saúde, tá? É o que diz Passos, né? Então, essa prática colaborativa, ela vai ser um processo onde vários profissionais eles vão estar juntos, justamente para impactar de forma positiva o trabalho que vem sendo feito em saúde. E aí nós temos é, algumas modalidades de trabalho em equipe, como, por exemplo, um trabalho em equipe multidisciplinar. Primeiro que tem duas coisas que às vezes pode confundir a nossa mente. Quando se fala em equipe multiprofissional e equipe multidisciplinar. Aqui no momento a gente está falando de equipe multidisciplinar, de disciplinas diferentes, áreas diferentes. Então, quando eu falar em equipe multidisciplinar, eu vou estar falando em uma equipe é, que vai ter várias disciplinas dentro dela, como, por exemplo, várias áreas, né? Como, por exemplo, a enfermagem vai estar presente, a nutrição, o dentista, o médico, o psicólogo. Então, essas áreas, elas vão estar juntas para fazer análise individual daquele paciente, daquele elemento, e aí cada profissional vai exprimir o parecer específico de sua especialidade. Então, é isso que vai acontecer no trabalho em equipe multidisciplinar. A gente precisa pensar assim, essas disciplinas, elas interagem entre si, se elas colaboram entre si, se elas conversam, se elas estão dividindo os saberes. E aí, quando existe a multidisciplinaridade, cada um vai apenas exprimir o seu parecer diante de um determinado paciente. Então, todas as disciplinas estão juntas ali, é uma equipe multi, porque tem mais de um profissional ali, mais de uma disciplina, de uma área, só que cada um vai tratar do paciente do seu jeito. A enfermagem vai dizer, olha, isso daqui é o da enfermagem, é o parecer da enfermagem, para esse paciente. A nutrição já vai dar outro parecer de acordo com a nutrição, e depois só com a psicologia, de acordo só com a medicina, depois de acordo só com
o dentista e assim por diante. Então, veja que eles não trabalharam em conjunto, eles não conversaram entre si. Eles estão todos lá, juntos, né? Enquanto equipe multidisciplinar, o paciente vai passar por todos, mas cada um vai dar o seu parecer diante daquele paciente. Então, isso é uma equipe multidisciplinar. A equipe interdisciplinar, né? A interdisciplinaridade vai ter uma atuação profissional uniforme e colaborativa. Os membros da equipe aqui, eles já vão interagir entre si. Então, inter, né, por dentro, interdisciplinar. Então, já vai haver uma interação entre os membros dessa equipe. E aí, eles vão discutir entre eles, como, por exemplo, o enfermeiro vai avaliar o paciente e aí ele vai conversar com o nutricionista para ver o que é que se ele poderia ver, por exemplo, uma dieta que auxiliasse, se esse paciente é diabético, o enfermeiro percebeu isso, fez os exames que o médico passou, avaliou, viu que ele era diabético, mas que no seu histórico lá, conversando com ele, o enfermeiro viu que ele não tem uma boa alimentação, então o enfermeiro foi lá, já que ele ia passar pelo nutricionista, apresentou a história ao nutricionista e viu, junto com o nutricionista, qual seria a melhor dieta a ser apresentada, a ser indicada para aquele paciente. Então, veja que a enfermagem interagiu com a nutrição para trazer um melhor resultado para aquele paciente. Então, essa equipe é uma equipe interdisciplinar, porque um profissional vai estar interagindo com o outro. Da mesma forma, não só o enfermeiro com o nutricionista conversando com o paciente, né, viu que só a nutrição não resolveria, porque aquele paciente tinha problemas que geravam distúrbios que o levavam a essa má alimentação. Então, o nutricionista já pegou todo aquele apanhado da enfermagem com a nutrição e já conversou com o psicólogo, por exemplo. E aí veja que existia uma interação entre um e outro, e isso se chama interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade já vai ser uma atuação com um grande compartilhamento e uma tomada de decisão em conjunto, tá? Então, o grau de interação vai ser muito mais elevado do que na interdisciplinaridade. Vai existir uma busca por conhecimento de forma mais total, né? Então, enquanto que a interdisciplinaridade apenas estaria interagindo entre aquelas equipes, entre aquelas disciplinas, a transdisciplinaridade não vai só discutir aquele problema, vai também planejar, vai cooperar, vai existir uma tomada de decisão, vai existir uma elaboração única para aquele paciente. Então, toda a equipe ela vai estar interagindo, vai estar se articulando, tá? Então, existe na transdisciplinaridade um apanhado maior, né? Enquanto que na interdisciplinaridade, uma disciplina, uma profissão acabava interagindo com a outra para trazer resultados, na trans essa interação vai ser ainda maior, né? Vai juntar todos aqueles profissionais e eles vão fazer um apanhado único para aquela pessoa, né? Não vai ficar passando de um para outro, não, vai juntar todo mundo e fazer um apanhado só, todo mundo conversando sobre aquele mesmo assunto ao mesmo tempo para gerar um resultado ainda melhor para aquele paciente. E aí nós temos o trabalho em equipe, né? Que esse trabalho em equipe vai ser, no caso, agora, a gente estava vendo o trabalho em equipe multidisciplinar, por exemplo. Já aqui a gente vê o trabalho em equipe multiprofissional, tá? É parecido, mas é diferente. Então, existe na equipe multiprofissional, existe o modelo de trabalho mais coletivo, né? Então, existe o modelo de trabalho coletivo na reciprocidade entre trabalho e interação. E a principal dimensão do trabalho em equipe é a articulação dessas ações e a interação de seus agentes. Então, a equipe multiprofissional vai existir vários profissionais ali, tá? Então, eles podem ser uma equipe
multiprofissional e também multidisciplinar ao mesmo tempo, tá? Justamente, então, por que aqui uma equipe multiprofissional ela também pode ser uma equipe multidisciplinar? Justamente porque na equipe multiprofissional nós vamos ter interação entre os profissionais. Já na equipe multidisciplinar, nós vamos ter interação das disciplinas, a interação dos saberes que cada profissional tem. Então, é uma equipe multiprofissional, porque tem vários profissionais diferentes, mas a partir do momento que aqueles profissionais começam a trocar os saberes entre as disciplinas, começa a ser uma equipe multi, uma equipe inter, uma equipe transdisciplinar, porque ali envolveu a questão das disciplinas de cada profissão. E aí nós também temos a gestão de conflitos agora. Então, quando a gente escuta a palavra gestão de conflitos ou conflitos, né, a gente logo pensa em algo como uma briga, um barraco, algo negativo, né, algo que vai trazer conflito. Mas muitas vezes o conflito é algo bom. E é isso que a gente vai ver agora. Então, na gestão de conflitos, o conflito, como a gente pode perceber a partir de então, ele é inerente ao trabalho em equipe. Então, não tem como juntar várias pessoas com várias cabeças, com vários pensamentos diferentes e não existir um conflito de ideias, um encontro de ideias. Por isso, precisamos da integração de todos para fazer uma gestão de conflitos que seja positiva e também resolutiva. Inclusive, se houver a adesão de todos e houver também a solução dos problemas, a equipe pode ser fortalecida. Isso sim, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir a adesão de todo mundo, nem sempre todo mundo vai embarcar na ideia e vai ficar 100% resolvido o problema. Mas se por algum acaso a sua equipe for dessa forma e naquele dia você conseguiu conversar com todo mundo concordou com o que estava sendo exposto e resolveu o problema que existia, com certeza a equipe vai ser fortalecida, tá? Então, pode acontecer de todo mundo concordar e aí pode acontecer também de não, né? De 10 pessoas, de 10 pessoas da equipe, 9 acabarem entendendo e ter sempre aquela pessoa que não entende o que os outros falam e com aquela pessoa o conflito continuar. Mas a gestão de conflitos existe para isso, né? Para que todo mundo se reúna, exponha os seus pensamentos, as suas ideias mediante aquele problema encontrado e aí todo mundo junto vai tentar encontrar uma solução. Então, na gestão de conflitos, como a gente já viu, o conflito ele não será apenas algo ruim, né? Então, se tem um problema na equipe, porque tem um paciente que sempre tira sonda, ou um paciente que não aceita nenhum tipo de medicação, mas precisa ser medicado. Então, esse é um conflito, e aí as pessoas têm várias opiniões diferentes, enquanto que Maria e Joana têm uma opinião de, vamos amarrar, vamos forçar, Batista e Maria José já tem outra opinião, então é importante que reúna a equipe e os pensamentos sejam expostos, né? O que estava tendo o conflito seja exposto para que, mediante a exposição das ideias, o problema seja resolvido. Então é importante existir essa reunião para expor e tentar resolver os problemas. Então, a discussão, ela pode ser uma discussão boa para a equipe, não é apenas algo ruim, tá? E a gente vai passando para vendo os tipos de gestão de conflito. Então, nós temos o primeiro tipo, que é o comprometimento, compromisso, tá? Então, o comprometimento, compromisso, acontece o quê? Acontece que ambas as partes envolvidas, elas vão precisar abrir mão de alguma coisa. Tá? Então, vai precisar abrir mão para poder combinar na direção da solução desse conflito. Então, veja que é exatamente isso. O comprometimento e compromisso vão ter duas partes, como, por exemplo, a parte X e a parte Y, e as duas partes em conjunto vão ter que abrir mão de alguma coisa para que o conflito ele possa ser solucionado, tá? Então, as duas partes no comprometimento e compromisso, elas vão abrir mão de alguma coisa. As duas, ambas, certo? E aí nós temos
O próximo tipo de gestão, que é evitamento, onde as partes envolvidas, elas não encaram o conflito, tá? Então, elas fazem a opção de não reconhecer ou de não tentar solucionar esse conflito. Então, a equipe ou a gestão, né? X, o lado X e o lado Y, eles simplesmente vão ignorar que existe algum tipo de conflito ali, tá? Então, eles vão simplesmente fazer de conta que aquele problema não é com eles, tá? Então, na equipe evitação, evitamento, as partes envolvidas, elas não vão se encarar, não vão encarar o conflito, vão fingir que nada está acontecendo e vão fazer justamente essa opção, né, de não reconhecer e de nem tentar solucionar o problema, vai apenas evitá-lo. O tipo de gestão, acomodação, suavização, cooperação, uma das partes vai abrir mão de suas crenças, vai permitir a vitória da outra parte. E aí, claro, não há solução do problema que levou ao conflito. Por quê? Porque se a equipe X está brigando com a equipe Y, né? A parte X está brigando com a parte Y. E, por exemplo, a equipe X diz que o azul que ela está vendo, na verdade, não é azul, é verde. O Y está dizendo que não, que é azul. Só que é um tipo de azul diferente. Mas só que o X é tão teimoso que o Y acaba abrindo mão disso e dizendo, ah, então tá bom. Então, o conflito acabou, mas a raiz do problema que causou o conflito, não. Porque uma das partes acabou abrindo mão do que acreditava para que a outra parte vencesse e o conflito naquele momento acabasse. Então, o conflito acabou, mas a raiz do problema, o que gerou aquele conflito, não. Então, é isso que acontece no tipo de gestão, acomodação, suavização, cooperação. Temos ainda o estilo competição, né, onde uma das partes vai conseguir o que quer pela força do poder, né? Essa modalidade, onde alguém perde ou alguém ganha, vai sempre causar uma frustração, um desejo de vingança. Então, esse estilo de competição, como a gente já percebeu, né, não é um estilo saudável de se exercer, porque quem tem mais poder é quem vai vencer e a outra parte vai ter sempre aquele desejo de vingança, aquela frustração, porque muitas vezes tinha a competência suficiente, eu estava com a razão, mas não conseguiu o que precisava, porque a outra parte simplesmente tinha mais poder e mais força de alguma outra forma, né? E na parte da amenização, vai se buscar, né, o tipo de gestão sendo de amenização, vai se buscar mais as semelhanças do que as diferenças, né? De modo a abrandar, diminuir o componente emocional do conflito. Então, essa parte da amenização não leva à resolução do verdadeiro conflito, não leva. Apenas ameniza no momento aquilo que está gerando uma maior discussão. Então, ameniza, né? Busca o que você tem de parecido comigo. Pronto, você concorda com isso, pronto. Então, se você concorda com isso, só com isso já está bom para mim. Então, amenizou, não resolveu o problema, tá? Então, esse é o tipo de gestão de conflitos de forma de amenização, né? Vai amenizar o conflito, mas não vai resolver o problema. Então, qual seria o estilo mais recomendado, né? O estilo que melhor atingiria um bom resultado? Seria aquele estilo mais colaborativo, cooperativo e positivo, aonde vai existir a solução do conflito de forma conjunta, em comum acordo com todas as partes, onde todas as partes iriam vencer. Então, onde numa equipe onde todo mundo consegue conversar, expor suas ideias, expor o que está acontecendo, e sempre, claro, expor e estar aberto a escutar o outro, porque apenas dizer o que você pensa, e quando você escutar o outro, você não tentar pelo menos entender, então você vai continuar com aquele conflito. Então, expor o que você pensa, escutar o outro e tentar analisar também o que ele está expondo para vocês. Então, quando a gente faz tudo isso, a gente com certeza vai encontrar, através da colaboração com o outro, através da cooperação, a gente vai encontrar uma solução,
né, onde a gente vai ter sempre um resultado mais positivo e todas as partes vão sair sempre vencedoras. E era isso, a gente continua para a próxima aula, né? Agora a gente só tem mais uma aula, a gente teve a nossa terceira aula hoje, e aí agora a gente só tem mais uma, próxima terça, tá? Próxima terça nós temos a nossa quarta aula, encerrando a disciplina, e agora, quando terminar essa, aí vocês vão lá embaixo, como toda a vida, dá uma olhadinha nos links de referência, dá uma olhada também na atividade. Como sempre, a atividade vai ser recebida até a sexta-feira à noite. E na quinta, no dia anterior, a gente tem a reunião pelo Zoom, né? A aula ao vivo pelo Zoom. Mais uma vez, quem puder, quem quiser participar, é um momento da gente tirar dúvidas, é um momento da gente conversar. De se vocês não tiverem conseguindo assistir o vídeo, mas tiverem acesso ao material em PDF, que vocês conseguiram ler, mas ainda assim ficou com dúvida, é nessa aula do Zoom, na quinta-feira, às 7 horas da noite, onde a gente vai poder conversar, onde a gente vai poder tirar dúvidas referentes ao assunto, tá? Então, outra coisa, a aula passada, eu vou estar deixando um vídeo lá explicando com relação aos cálculos para o planejamento com relação à carga horária da equipe, tá? Então, na aula anterior, vocês vão poder acessar uma videoaula a parte, né, abaixo da aula, né, tem a aula, abaixo da aula vai ter outro vídeo que vai estar explicando como é que se faz o cálculo do planejamento do pessoal de enfermagem, tá, da equipe. Então, é isso. Vocês podem dar uma olhadinha no vídeo lá que complementa a aula 2. E ao término dessa aula 3, fazer a atividade, né, que é entregue até a sexta, e na quinta a gente se encontra na aula online pelo Zoom. E é isso. Valeu, até a próxima.